Bom, é, então essa semana a gente não pôde conseguir dar aula, então estou gravando essa videoaula, tá certo? O Existir Humano, da obra de Ludwig van Binswanger, tá certo? Ela é baseada nesse livro, Psicoterapia Fenomenológica Existencial, do José Paulo Giovanetti. Então o que eu vou fazer, meu método hoje vai ser simplesmente apresentar o texto, está colocado aqui do lado, tá certo? A câmera aqui, então vamos lá. O resumo breve disso daqui é: a gente vai analisar o esforço do Binswanger para a construção do meta-análise empírico-fenomenológica, que vai ser a Dasein-análise, dos modos de estrutura fatóis do ser humano, tá certo? Então a gente vai ver os nossos passos intelectuais na construção do projeto e depois as grandes linhas de sua antropologia filosófica ou fenomenológica, tá certo? A base da análise do Dasein-análise, que é a análise da presença humana, tá certo? Antes de começar, a gente vai fazer um breve resumo do que seja a obra do Binswanger. Então, aqui nós temos uma foto dele, né? Do Binswanger, já é maioridade, tá certo? Se alguém quiser se aprofundar um pouco, tem uma apresentação baseada no texto da Virginia Moreira, que é excelente, que é As Fases do Pensamento Fenomenológico de Binswanger, e aqui está o link, tá certo? Ele foi muito ligado às artes, então esse aqui é um autorretrato que um artista moderno fez do Binswanger. Tá? Então a biografia que eu peguei da Wikipedia, que tem um bom resumo lá, tá certo? A primeira coisa que a gente tem que comentar, tá certo? Que Binswanger, tá, nasceu em 1890, tá certo? Ele nasceu numa família de médicos famosos, tá certo? Seu avô, de mesmo nome, fundou um sanatório, que era como chamava naquela época, hospital psiquiátrico, em Kreuzen, na Suíça, tá certo? O tio dele, Otto Ludwig Binswanger, foi um famoso neurologista e psiquiatra suíço, inclusive foi sendo professor de psiquiatria na Universidade de Jena, tá certo? Em 1907, Binswanger formou-se em medicina pela Universidade de Zurique. Veja, ele já veio de uma tradição familiar na área médica, na área da psiquiatria. Ainda jovem, trabalhou e estudou com um dos psicólogos mais destacados da sua época, Jung, que nessa época estava na Universidade de Zurique, Breuer e Freud. Certo? O que é interessante notar é que, obviamente, ele passou por eles, discordou, tá certo? Mas o que acontece? Ele se ligou a Freud depois, ele discordou, mas quando ele discordou e separou, ele continuou a manter, ele foi uma das poucas pessoas que pensava diferente de Freud e que manteve amizade com Freud até a morte de Freud em 39. Tá? De 1911 até 56, ele foi o diretor da área médica do sanatório de Kreuzen. Tá? Rapidamente, ele recebeu grande influência da filosofia existencial, especialmente de Heidegger, que a gente vai falar, e do Husserl. Ele considerava que a psiquiatria não era suficientemente rigorosa e foi buscar na fenomenologia, na filosofia, particularmente na fenomenologia em Heidegger e Husserl, a busca dos fundamentos mais rigorosos da psiquiatria. Tá? Com isso também, ele, com a Husserl, principalmente Heidegger, ele acabou se afastando da psicanálise. Tá certo? Por quê? Porque eles deram as bases para ele pensar diferente da psicanálise. Tá? Em 1930, tá, ele começa, obviamente, a pensar uma nova metodologia terapêutica, que daí vai surgir a Dasein-análise, tá, que ele apresenta em 22 de setembro de 1950, no primeiro Congresso Internacional de Psiquiatria que foi realizado em Paris. Tá certo? Que ele dá esse nome de Dasein-análise. Análise existencial. Dasein é ser, ser aí, análise, então analítica do ser aí. Então, Dasein é considerado o primeiro médico ou psiquiatra a combinar psicoterapia com fenomenologia, tá certo? E ele já expõe a teoria, tá, nesse livro aqui, em alemão. Que eu não vou saber disso. Alguns livros publicados em português: Sonho e Existência, tá certo? Psicoterapia e Análise Existencial,
o mais antigo, 3 formas de existência malograda. Tá certo? Então aqui a gente tem uma pequena ideia. Binswanger é um pensador muito pouco conhecido, tá certo? Mesmo no meio psiquiátrico, tá certo? E esse desconhecimento, segundo o Giovannetti, 2 fatores, tá certo? A primeira obra dele é extremamente densa. Eu pensei em passar as 3 formas de existência malograda, mas é muito, para graduações, exigiria um tempo muito longo, tá certo? Tá? E pela natureza mesmo da psique dele, tá certo? Que tenta traduzir essa densidade do pensamento heideggeriano e próprio dele, tá? Na prática psicoterápica e nas próprias críticas às concepções dele, que seria ciência psiquiátrica, tá certo? Por isso que ele, o Giovannetti coloca perfeitamente claro aqui, ó, Binswanger, tá? A gente pode dizer que ele é um psiquiatra filósofo, tá certo? Veja, antes de tudo, ele é um psiquiatra do que um filósofo. Isso implica que entre a compreensão da estrutura existencial do ser humano, ou principalmente na psiquiatria, e o rigor filosófico, ele vai ficar exatamente com a capacidade compreensiva, tá certo? Nasceu em 1881, tá certo? Se tornou diretor da clínica do pai dele com 29 anos, recusou vários convites para ser professor, para permanecer ligado à clínica, tá certo? Ele permaneceu dentro do que a gente tinha colocado, dentro da tradição familiar da psiquiatria. Aos 18 anos, gente, ele já começou a pegar a filosofia de Kant, tá certo? Mas o que acontece? A filosofia vai servir como uma forma de fundamentar o pensamento dele psiquiátrico a partir do Husserl, tá certo? Com essa ideia, tá? Que ele mostrou que a fenomenologia era a via real para pensar toda a sua prática psiquiátrica. Tá? Pensem que quando ele recebeu ele na casa dele, ele não ficava ali simplesmente à psiquiatria. Ele estava perfeitamente ligado ao pensamento da época. Então ele recebeu eminentes intelectuais, Husserl, Heidegger, Buber, Max Scheler, Freud, Carl Ludwig, tá certo? Por isso que ele colocou aqui, ó, fazendo da clínica de Belleville, o centro natural de encontros de filósofos, psiquiatras, psicólogos e artistas. A gente pode falar que o trabalho intelectual dele 4 direções. Primeiro, os escritos que explicam a fenomenologia, os estudos sobre a psicanálise, tá certo? Então a psiquiatria como médica da época não dava conta, ele entra em contato com Freud, até porque Jung estava, né, em Burgosy, né? Ele era professor, tá? Na Suíça. Daí, depois de um tempo, se separa do Jung, fica o Freud, vê que a psicanálise não dá conta das questões dele e se liga, tá certo, a Husserl. Então a gente tem 4 direções: escritos sobre a fenomenologia, escritos sobre a psicanálise, os trabalhos clínicos, tá certo, e os estudos sobre arte e os artistas. Isso que é interessante aqui da psiquiatra filósofo, gente. Ele é, antes de tudo, um psiquiatra. Então vejam aqui, ó, a filosofia o interessava na medida que poderia fornecer as bases para seu trabalho clínico. Então ele não era um psiquiatra, ele não era um filósofo, que é um pouco diferente, talvez, do Karl Jaspers, que migrou um pouco para a filosofia, tá certo? Binswanger foi, antes de tudo, um psiquiatra. Ele usava a filosofia para fundamentar a sua prática. Tá? O que ele percebeu, gente? Tá? Que a psiquiatria, na época dele, era muito ligada à noção médica, ou seja, reduzia o homem ao organismo, tá certo? Não conseguia pegar essa ideia da ciência do espírito, da existência. Tá? Ele foi para a psicanálise para tentar se colocar. A psicanálise, no entendimento dele, ficava uma espécie de determinismo da libido, então se trocava um princípio material por um princípio libidinal, tá certo? E isso, para ele, não se adequava à ciência da psiquiatria, que ele veio estudar o ser humano, a existência humana. Ele não tinha essa ideia, tá? Mas ele percebia, então, tá, que essa ideia aqui da psiquiatria como ciência do psiquismo, tá certo? Seria necessário dar-lhe um estatuto científico. Vejam, a psique nesse caso aqui já não é material, a gente não está reduzindo a psique nem ao corpo, nem ao determinismo da libido, nem ao determinismo social. E como ele vai dar esse estatuto científico? Tá? Ele quer construir então a psiquiatria científica
ligado ao adoecimento do psiquismo, não ao adoecimento do corpo. Tá? E que nem ele coloca, ela, a psiquiatria, deve decidir se quer simplesmente permanecer uma ciência aplicada, ou seja, conglomerado de psicopatologia, neurologia e biologia, tá? Mantendo junto como se fosse um Frankenstein, ou se ela quer se tornar uma ciência psiquiátrica unitária. Aí, gente, ele vai utilizar a fenomenologia, porque lembrando, nessa época, a fenomenologia é o estudo das essências, as essências no sentido que da base, para dar como é que eu posso dizer? A base de um determinado pensamento, ou nessa época, ou numa época inicial, o projeto inicial da fenomenologia, lembrando vocês, era aprofundar as bases do conhecimento científico, tá certo? É a base de uma ciência rigorosa, e para isso vai buscar exatamente as essências, o que se coloca. Então, o que seria psiquismo, o que seria doença, qual seria a estrutura existencial. Tá? Por que isso, gente? Porque ele se coloca para a tarefa da Binswanger, então, achar um caminho novo para a psiquiatria. E ele via a psiquiatria diante de 3 vias, tá certo? Essas vias, tá, não absorvem essa ideia da psique. A primeira via, então, seria o método naturalista, tá? Que é a essência da doença aprendida no momento que nós detectamos as manifestações anormais e que elas expõem um processo biológico determinado, tá certo? Então é uma via organicista naturalista. Dentro dessa perspectiva, naturalismo, organicismo, as doenças mentais são doenças do cérebro, tá certo? O segundo caminho é aquele que utiliza a explicação psicobiológica. Já inclui a psiquismo, mas a essência da doença se residiria na predisposição do organismo psíquico, tá certo? Veja, inclui a personalidade, mas a personalidade se desvia a partir da base orgânica que se coloca, tá certo? Então a essência da doença é concebida como alguma coisa que está fora da personalidade, é a perspectiva da síndrome que vai surgir se darem condições adequadas, tá certo? E a terceira via, tá, é explicar a doença a partir da sua formação, das transformações primárias dela, de forma como ela elabora certas experiências vividas no seu percurso histórico. Aqui reina um modo de observação puramente psicológico, tá certo? Por quê, gente? Porque a gente constrói uma infraestrutura conceitual a partir do qual se pode aplicar todas as ações da pessoa. Seria talvez o campo da psicanálise que ele coloca, mas também é um caminho de fora, tá? Enquanto os outros dois buscam compreender a psicopatologia, tá? Com alguma coisa de fora, não é do psiquismo da existência da pessoa, tá certo? E o que acontece, gente? Por que ele está se contrapondo? Em 1920, quando ele critica, ou quando ele questiona e reflete sobre a psiquiatria, tá? Ele tem diante de si como modelo alternativo a psicanálise, tá certo? Então ele tem a ideia de que a psiquiatria que a psiquiatria é explicada pela psicanálise a partir da história pessoal de cada um, tá certo? Mas ele ainda tinha restrições a isso, certo? E ele tem a ideia da doença dentro do fluxo contínuo da vida. Esse novo caminho, para ele, vai vislumbrar em 1927, com a publicação do livro Ser e Tempo, de Heidegger, tá certo? Diante dele, uma nova direção de pesquisa, tá certo? Aí ele não quer compreender agora, ele consegue explicar o homem a partir de suas direções fundamentais, de sua, abre aspas, essência, que seria o humano, que seria o ser aí. Não vai mais compreender com categorias biológico-naturalistas, como o elemento 1 e o 2, nem das ciências do espírito, que seriam a psicanálise, que seriam externas, tá certo? Por exemplo, a libido. Tá?
ela é a doença mental. Então, a partir dessa ideia, tá, ela sai do campo natural, sai do campo da mente, começa a ser compreendida e descrita a partir das possibilidades originais ou originárias do ser humano, ou seja, da sua própria relação com o mundo. Essa perspectiva antropológica, tá, tem três fontes: Heidegger, Karlovich e Buber. Principalmente Heidegger aqui, Dasein existencial, e Buber a questão do encontro. Então essa base antropológica, essa nova visão do ser mundo, é que vai tentar fazer então essa ideia do pensamento do Binswanger. Certo? E agora do desenvolvimento dele. Seriam duas fases, tá certo? No pensamento que ele coloca. A gente tem que lembrar que ele é um psiquiatra, mas ele é um pensador, um cientista, então ele está reformulando o pensamento dele, tá certo? Então a primeira fase é a tentativa de trazer para a psiquiatria algo novo, para tornar a psiquiatria uma ciência mais sólida, não aquele agregado que a gente tem colocado, onde a compreensão da doença mental viria mesmo do interior da presença, do ser aí, certo? A gente compreende então a doença mental a partir da própria existência da pessoa, não numa construção externa, teórica que se coloca. Tá? Depois de feito mais ou menos isso, a segunda função, depois de fazer essa compreensão, essa teoria, é a construção do próprio método de análise, tá certo? É a construção de um método que permita uma penetração no modo, ou seja, uma compreensão e uma penetração no modo de vida da pessoa que está perturbada mentalmente. Tá? Esse Binswanger 1, então, o Giovannetti caracteriza que ele pesquisava ainda, ele tinha as questões, mas ele não tinha ainda o modo de realizar, tá certo? E esse caminho filosófico que sai da onde ele estava, lembrando a vocês que o Binswanger foi ligado ele entrou pela filosofia através do neocantismo, tá? Então ele faz um caminho filosófico que vai do neocantismo até o Husserl, tá certo? E a gente pode seguir essa trajetória dele a partir de 1922. É o ano em que ele faz essa adesão à fenomenologia. De certa forma, gente, lembrando vocês, o neocantismo ainda tem uma separação sujeito-objeto, categorias a priori do pensamento, tá certo? E tem uma divisão entre o espírito e o mundo. Tá? Então, é como se a mente, o espírito, o ser humano, a consciência humana estivesse um pouco separada do mundo. A fenomenologia vai tentar ultrapassar essa cisão. Do ponto de vista dela, da fenomenologia, a gente faz um vínculo. O sujeito não existe sem o objeto e o objeto não existe sem o mundo. Tá certo? Então, a descrição das essências, no fundo, é a descrição de como o objeto se torna, ou como se constitui a realidade entre sujeito e objeto, nesse acoplamento, tá certo? Ou seja, como há uma visada do sujeito em relação ao mundo, uma posição, uma intencionalidade, e como o mundo aparece para o sujeito, tá certo? Então a segunda figura importante dessa primeira fase do seu pensamento foi Freud, onde ele consegue, a partir daí, fazer uma crítica claramente à psiquiatria tradicional. Ele teve um encontro pessoal em 1907 em Viena, e em 1907, então, ele faz a adesão à psicanálise. Tá certo? Lembrando vocês que é uma longa amizade que perdura mesmo depois da ruptura com Freud. Se no início ele tenta fundamentar a psiquiatria a partir da psicanálise, ele abandona. Qual que é a ideia de que ele abandona? Por quê? Tá certo? Porque vem de uma ciência do espírito. Não é o próprio sujeito na sua existência que fica doente, nesse sentido, essa compreensão é uma compreensão externa, a partir da noção do princípio do prazer, da libido, do determinismo. Tá certo? Mas ele sempre vai ter esse diálogo com o pensamento freudiano e com a psicanálise. Terceiro contato, então, dessa parte inicial, que a gente possui, é decisivo, é o encontro com Heidegger, principalmente a obra Ser e Tempo, tá? Que vai dar exatamente o fundamento da antropologia fenomenológica do Binswanger, ou antropologia humanista. Tá?
lembrando vocês, antropologia no sentido filosófico. Tá? E o que ele faz, gente? Ele segue Heidegger para mostrar exatamente essa ideia de que o homem é um ser no mundo, tá certo? E ele vai fazer esse ser no mundo exige sempre uma interpretação, ou seja, uma hermenêutica, uma interpretação do Dasein, do ser aí, como cuidado ou Sorge, tá certo? Nesse sentido, cuidado aqui é a preocupação, tá? A responsabilidade, tá? E ele vai dizer, então, exatamente que a gente tem essa dimensão constitucional fundamental, tá? Do Dasein como cuidado, que vai ser a inspiração e a grande revolução do pensamento dele. E aqui, então, a gente começa o Binswanger, a segunda fase do Binswanger, que é a fase do método de análise da existência, que seria a Dasein-análise. A gente está ligando ele de 1930 até praticamente o final da vida dele, 1966. Tá certo? Então tá lá. A explicitação da Dasein-análise, que se constitui como método de investigação. Então a gente permite exatamente tentar conhecer a história existencial de uma pessoa. Tá certo? Ou seja, as decisões, os modos de ser no mundo que levam ela a uma existência ou perturbada ou a realização de todas as suas possibilidades. Começa em 1930 com a publicação de Trauma e Existência, tá certo? E ele mostra que, ou pode ser talvez sonho e existência, ele começa a mostrar que o sonho sempre deve ser compreendido a partir da existência, ou seja, a partir da relação do sujeito com o mundo. E a psiquiatria não pode ser dos instrumentos, mas ele tem que fazer uma reflexão do homem como existente, tá certo? Aí ele tem um segundo trabalho que ele analisa o mundo maníaco, tá certo? Porque ele pega exatamente, ele precisa essa estrutura essencial, no sentido de uma estrutura existencial constitutiva do mundo que seria maníaco. Tá? Em 1942, Binswanger publica também uma obra que talvez seria uma das mais importantes dele, tá certo? Que seriam as formas básicas e conhecimento da existência humana. É onde ele marca a base de sua antropologia fenomenológica, ou seja, interrogar o homem a partir da fenomenologia, certo? E aqui é assim, ó, essa antropologia seria o quê? Uma interrogação ou reflexão sobre os modos segundo os quais se revela a presença humana, certo? E ele vai ampliar a análise de Heidegger, no ponto de vista dele, incluindo não só o Dasein como cuidado, ou seja, desenvolvimento de si, consigo próprio, mas também como amor, tá certo, Lib, no sentido de relação. Então essa obra se torna uma fenomenologia do amor, no qual o modo dual, ou seja, o modo com duas pessoas, na manifestação do amor aparece como o modo mais fundamental, o modo de ser mais fundamental do ser humano. Lembrando vocês, essa ideia do encontro da relação está muito clara no Buber, tá certo? E aí que ele coloca, tá, gente? A partir de 1942, a gente diria que, tá, as pesquisas de Binswanger não entram mais dentro dentro do rótulo de fenomenologia, tá certo? Que nem ele coloca, cada vez mais ele define o homem como liberdade, autêntica ou inautêntica, e o ser humano é fundamentalmente ser aí, em que o ser, próprio homem, encausa a sua própria possibilidade de ser, tá certo? A aplicação de sua teoria, de seu método, vai concretizar os trabalhos clínicos reunidos num livro de 1957, Esquizofrenia, que vai conter 5 casos, certo? O caso L. West, vocês podem até já está traduzido em português, tá certo? E mais alguns outros casos aqui que está em alemão, tá certo? Os últimos 2 livros, Melancolia e Mania, Estudos Fenomenológicos, tá certo? Onde ele aborda a melancolia e a mania segundo a fenomenologia pura e transcendental russeliana. Aqui acontece, ele começa pelo Heidegger, gente, de alguma forma, ele vai caminhando em direção ao Russell, certo? Porque quando ele está estudando assim a melancolia e a mania,
as estruturas existenciais da melancolia e mania são as essências que definem, tá certo? Então a gente entra nessa segunda parte, aqui é a antropologia fenomenológica. A antropologia fenomenológica de Binswanger seria o quê? Tá certo? Como ele compreende a estrutura fundamental do ser humano. E lembrando, Dasein análise pela maneira pela qual o ser humano está no mundo. Tá? Essa antropologia fenomenológica permitiu a análise de diversos tipos de psicopatologia. Aqui é interessante notar que a psicopatologia doença envolve o ser humano e vai ser colocada como um modo de ser no mundo, tá certo? Como de alguma forma a pessoa estrutura o modo. Então existe um modo de ser da esquizofrenia, o modo de ser da mania, ou seja, como o maníaco, ou o esquizofrênico, ou o depressivo, ou o melancólico constitui o mundo, como as coisas aparecem para ele, que significado que ele dá para o mundo, tá certo? Aí é uma espécie de vínculo. Tá? E obviamente, ele está explicando aqui a esquizofrenia recebeu a maior atenção nas suas análises. Tá? Ele começa então, obviamente, desde do Heidegger. Tá? E o que ele fala? A analítica existencial de Martin Heidegger representa uma ampla significação para a psiquiatria. De um lado, aponta os limites atuais da psiquiatria e, por outro lado, ela dá à pesquisa empírica, psicopatológica, uma nova base objetiva e metodológica e ainda explicita o conceito existencial da ciência. Dá à psiquiatria condições de avaliar a realidade, a possibilidade e os limites do seu projeto científico, do mundo ou de seu horizonte de compreensão transcendental. Aqui mostra claramente a nova base que ele queria colocar e como a ciência, ou melhor dizendo, o pensamento de Martin Heidegger pode colocar. E lembrando vocês, a psiquiatria não é reduzida, ou o entendimento do ser humano ou da doença, não é a partir de uma base simplesmente natural, não é uma personalidade de fora, não é um problema do organismo que se coloca, tá certo? É do próprio existir humano. Então, se a gente quer se adequar à psiquiatria ao seu objeto, a um conhecimento rigoroso do ser humano, da psicopatologia da doença, a gente tem que avançar nesse ser aí, como ele se constitui no homem, qual o significado, tá certo? Essa ideia de mundo, tá certo? E avaliar a realidade do próprio sujeito. Por isso a ideia, seu horizonte de compreensão transcendental. Transcendental é o quê? Aquilo que simplesmente ultrapassa a matéria, que consegue constituir o significado. Tá? Então, a gente continua nesse caminho aí. Então, continuando, a gente pode perceber que a Dasein análise busca compreender a doença como um modo de expressão de ser no mundo, tá certo? É um modo de expressão do ser aí no mundo. Tá? Isso que é interessante, ele tira da doença e coloca do ser, no sujeito, no Dasein que possui a doença, tá certo? Então fica muito bem exemplo aqui, ó. Não é compreender a estrutura do delírio, da perturbação, mas do ser aí, do homem que delira. Isto é, o ser aí que está delirando. Qual que é a estrutura de ser no mundo deste ser aí que está delirando? Porque ele coloca a nova estrutura do seu novo ser do mundo. Nessa perspectiva, tá, a análise existencial se edifica, a análise existencial de Binswanger vai se identificar a partir da analítica existencial de Sein und Zeit, do Ser e Tempo, do Heidegger. Lembrando vocês, a analítica existencial do Heidegger é a análise das estruturas da existência do ser aí. Então a análise existencial do Binswanger toma emprestados da analítica existencial de Heidegger, filosófico, seus fios condutores, tá certo? E ele procura, então, melhor compreender o comportamento e a experiência humana. A análise existencial de Binswanger, então, procura satisfazer a exigência psiquiátrica de uma inteligência mais profunda, ou seja, de uma compreensão mais rigorosa da essência, ou seja, das estruturas e da origem dos sintomas psicopatológicos, tá certo? Mas é interessante perceber isso, essa origem a partir do Dasein, a partir do ser aí, porque com esse novo método, essa análise existencial baseada na fenomenologia, a ideia, o conceito, o movimento é se comunicar de forma
inesperada, ou seja, não parcial com seus doentes, com pessoa perturbada, e penetrar na sua história de vida. Se colocar nesse modo de escrever e compreender os projetos de mundo desse doente, ou seja, os modos de ser e significações onde se coloca, que sem esse método pareceria impossível. Nesse sentido, para penetrar nessa estrutura, a gente precisa fazer o que ele chama a perspectiva antropológica da Dasein-Análise. Tá? A primeiro problema surge nessa tradução aqui do Dasein. O Giovannetti supõe a tradução do Dasein por presença, mas se vocês forem ler Ser e Tempo e a bibliografia filosófica, vai estar como ser aí, tá certo? Ele coloca que no francês foi proposta esse termo chamado existência, tá? Mas esse termo existência é muito ligado ao existencialismo e à consciência, quando na realidade pro Binswanger e pro Heidegger, tá? Dasein é muito mais que a consciência, porque compreende, né, a alma e o corpo, o voluntário e o voluntário, o pensamento e a ação, a emotividade, a afetividade e o instinto, tá certo? Ou seja, a ideia, o conceito, a imagem mais adequada para englobar tudo isso é aquela do ser, tá certo? Mas não do ser como substantivo, como uma substância, como algo distinto, uma essência universal parada, mas sim como verbo, tá certo? Tal como to be, esse no sentido de ser, tá certo? Sentido de ser que traduz à luz o movimento como característica essencial do homem. Então o homem não é uma essência fixa, tá certo? É o movimento, uma intencionalidade que se coloca. E ele, Binswanger, então, ao analisar as estruturas existenciais, as análises psicológicas, vai tentar fazer o que? Não a atitude isolada do paciente, mas o próprio movimento, a dinâmica da sua vida através da vivência espacial e temporal, ou seja, como se coloca os projetos de ser, tá certo? Por isso a tradução mais adequada que ele coloca é a ideia de presença, que caracteriza essa ideia de tornar-se presente a todo instante. O que se captura, então, de certa forma, é isso aqui, ó, o próprio movimento de constituição do homem. Tá? Aí tem que fazer uma distinção que o Giovannetti fala, da Binswanger e da de Heidegger. Tá certo? Ambos fazem uma análise do Dasein. Tá? Mas a forma como vai ser feita essa análise é um pouco diferente, porque a gente está tentando trazer à luz a compreensão outra coisa. A análise de Heidegger é ontológica, tá? É uma análise do ser do homem, das estruturas essenciais do ser e como se coloca. Quanto à análise de Binswanger é antropológica, tá? É esse homem já no ser no mundo que se coloca, tá certo? O que ele vai dizer é a análise de Binswanger, que é antropológica, se faz a partir das estruturas existenciais que Heidegger coloca. Então, enquanto esse aqui procura analisar a ontologia, o modo de ser, esse aqui está analisando os diferentes, a concretização em uma determinada movimento, modo de ser, dessas estruturas mais fundamentais. Tá? O próprio Binswanger, então, falando. Tá? Por analítica existente do Dasein, eu entendo a classificação filosófica fenomenológica da estrutura a priori ou transcendental do Dasein. Isso é a Heidegger. Tá? A análise empírico-fenomenológica científica dos modos das estruturas faciais do Dasein, que é o Binswanger, é a segunda, tá certo? Que só é possível sobre a base da primeira, ou seja, sobre as estruturas a priori ou transcendentais, tá certo? Análise do Dasein ou da presença humana. Tá? Como o Dasein é uma análise empírico-fenomenológica dos modos do Dasein, ou seja, dos diferentes modos como eles acabam se estruturando, o que interessa ao analista são os modos de ser a partir dos quais se revela a presença humana e que exprimem para Binswanger através dos temas fundamentais, denominados dualidade, pluralidade e singularidade. A gente tem que lembrar, tá certo? O Dasein, ele, além de ser o cuidado, vai ter o amor. Tá? Então, o amor é sempre o estabelecimento da relação. E esses temas fundamentais aqui é a ideia do ser com, na dualidade, na pluralidade e na singularidade.
O conjunto destas formas constitui as maneiras pelas quais se articulam o ser no mundo e, obviamente, o ser além do mundo, que é a ideia da transcendência essencial. Tá? Então vamos pegar. A primeira modalidade é a modalidade dual, tá certo? Que ela possui duas expressões, o amor e a amizade. Essa modalidade dual, tá, é um pouco muito parecida com aquela estrutura eu-tu do Buber, e o que a gente coloca, ela deve ser de reciprocidade, tá certo? Um em relação ao outro e do outro em relação ao um. Ele colocaria esse termo em alemão, Mit-Idem-Sein, para caracterizar essa relação, que é a relação dessa modalidade da relação dual, que se caracteriza ser em relação de reciprocidade. Tá? Essa maneira pode ser caracterizada como a unidade na dualidade, ou seja, o ser em reciprocidade com o outro, o eu em reciprocidade com o outro, tá certo? É uma relação dialógica que um importa o outro, e ele acaba fundamentando, eu vou ampliar aqui, como se fosse um nós, acaba criando uma unidade do nós, porque ambos se ligam e estão abertos, tá certo? Existe no ser em relação à reciprocidade, tanto no amor como na amizade, uma penetração de um no outro, e não somente uma postura de um ao lado do outro, tá certo? E aí que a ideia, esse ser em reciprocidade que forma o nós, tem a postura básica da ideia do encontro, tá certo? Que vai afirmar o ser em relação à reciprocidade. Tá? A gente pode encontrar que o amor e a amizade formam a mesma estrutura fundamental de posição, de reciprocidade, de disponibilidade, de abertura, de cuidado um com o outro, mas cada um tem características próprias, tá certo? Um não é julgamento psicológico do outro, tá certo? Tá? E o que ele coloca, gente? Que é uma relação originária primária, tá certo? Ou seja, de certa forma, a partir do amor e da amizade que se constitui o próprio sujeito. Por isso ele coloca uma relação originária primária, antropológica, no sentido de fundamento, que não pode ser derivada de mais longe, ou seja, de antes. Tá? A gente não vai explorar a nuance do amor e da amizade, porque ultrapassa claramente essa ideia introdutória. A outra modalidade, depois da modalidade dual, é a modalidade plural, tá certo? Veja, o encontro autêntico de base interhumana do eu-tu, ele se exprime na modalidade dual, segundo Binswanger, no amor e na amizade, tá certo? Onde o eu e o tu, em relação, atingem a sua plenitude. Porém, a modalidade plural, tá? Ela não se manifesta, também é muito próximo da eu-isso do Buber, tá certo? Tá? O que acontece? Ele coloca que duas ou mais pessoas estão em oposição à dualidade eu-tu. Tá? O tu não se manifesta em toda a sua autenticidade. Tá? Enquanto, ou seja, você não tem essa reciprocidade, essa autenticidade básica. É como ele coloca aqui. Nessa modalidade plural, tá? O eu, o Dasein, cai nas manifestações limitativas de quantidade. Tá certo? E o que interessa nessas relações é isso aqui, ó, relações de utilidade e de instrumentalidade, ou seja, um objetivo com uma possibilidade de se colocar. Por isso que a gente coloca, tá? É como se fosse na relação plural, os alunos, os trabalhadores, os amigos, os jogadores, tá certo? Se na modalidade dual é o encontro que rege, na pluralidade, o modelo é o que ele chama de discursividade, tá certo? Que é um ser esse aqui, ó, um ser determinado pela situação final, ou seja, através de uma relação de utilidade e de instrumentalidade, onde a gente tem um objetivo para chegar nisso. Tá? Por que ele coloca, então, essa noção de discursividade? Tá? É um princípio organizador, que se coloca a finitude. Aquele instrumento, eu quero aprender, então eu não estou na autenticidade, eu tenho um objetivo, eu tenho um instrumento, eu tenho uma limitação, eu tenho uma adaptação, tá certo? A modalidade plural
será percebida, então, a partir dos diferentes modos de ser com o outro ou muitos outros, tá certo? Ou seja, eles tendem a desintegrar a verdadeira relação eu-tu. É quase como ele está dizendo que esse encontro autêntico ele não se sustenta durante muito tempo. E de alguma forma a gente cai no cotidiano, tá certo? Então, vamos ter que fazer a louça, vamos ter que arrumar a casa, vamos ter que viajar, tá certo? Então a modalidade plural pode se estender em duas direções. Na direção com uma coisa, tá certo? Com os objetos, que ele vai dar, esses são os fenômenos que constituem o mundo circundante. O Welt é essa relação com outros seres humanos, tá certo? Que vão constituir o mundo social, tá? Que isso aí é aquela coisa, a gente vive em sociedade em relações de papéis sociais, de personas, tá certo? Então, o que ele está dizendo? O Mitsein, que seria o ser com o outro, vai se manifestar no Umwelt, na relação com o mundo circundante com as coisas, e no mundo social, na relação com os outros. Tá? Aí que a gente coloca, né? A gente tem uma multiplicidade. O modo plural também apresenta diferentes formas de manifestações que a gente vai pular aqui. Tá? E a terceira forma, então, que forma temática do Dasein, ou da presença, é a modalidade singular, tá certo? Ou seja, a relação do Dasein consigo mesmo. Tá? Então é o ser em si mesmo, tá certo? É óbvio que ela está sempre em relação com as outras modalidades. A singularidade não é o elemento numérico da pluralidade, tá? Porque a singularidade significa uma postura própria no mundo. Qualquer coisa de diferente de ser com o outro ou do encontro, tá certo? Algumas manifestações da singularidade. A primeira é o ser em direção a si mesmo, em relação a si próprio. Isso é, ele se refere às suas manifestações concretas finitas, ao seu comportamento, às suas atitudes, aos seus valores. Tá? Veja, a modalidade singular é o Dasein em relação a si próprio, ou em relação às coisas que ele faz no mundo, ou em relação ao seu próprio fundamento. Tá certo? E a segunda forma, então, da modalidade singular se manifestar, é isso que ele coloca, em direção à sua própria definição, ao seu próprio fundamento, aonde que ele se define. Tá certo? Na singularidade, o princípio organizador é a existência. O ser aí é se perceber como um ser finito. Tá certo? Há uma outra parte de si, é um papel que ele pode explicitar no mundo. A singularidade, então, corresponde a um outro modo de se colocar. Tem o Mitweit, tem o ser com as coisas, tem o ser no mundo com os outros, e tem o ser que se revela a si próprio, do seu próprio mundo, com a sua própria subjetividade, que é esse Eigenwelt, tá certo? A si próprio. E, segundo Binswanger, o primeiro método que mostra essa análise do sujeito consigo próprio seria a psicanálise, tá certo? Então, a gente pode perceber, então, tá, que há no fundamento do Dasein que o Binswanger se convence que é possível repensar a psiquiatria e o próprio existir do que ele chama aqui da doença mental. E é isso que vai fundamentar uma base sólida para compreender o homem no seu dia a dia, inclusive nos modos de sua perturbação. E para isso ele elabora a Dasein Análise, que segundo ele é um método antropológico de investigação, que se traduz pela elucidação fenomenológica, através de um modo descritivo, procurando achar as essências, ou seja, estruturas fundamentais da presença humana, dos modos de ser do sujeito. Então, lembrando de ser, a gente não estuda a depressão, a gente estuda o modo de ser do Dasein, pelo que se estabelece com o mundo de forma depressiva, tá certo? E isso vai perceber o homem, além da distinção entre o são e o doente, vai perceber o homem em sua totalidade, em sua forma de ser no mundo, tá certo? Então a doença, nesse sentido, o distúrbio, ele é compreendido como um modo de ser do homem, como uma forma que engaja todo o sujeito no homem.
Isso supera essa concepção biológico-mecanicista da doença mental, porque a gente procura analisar então a estrutura do ser no mundo do sujeito. Se vocês quiserem então complementar um pouco, tá? Vocês têm esse artigo que mostra as fases do pensamento, que tem uma explicitação no YouTube. Tá? E aqui é uma pequena distinção do cuidado, tá? Em Heidegger, que ele vai se colocar o cuidado como ocupação e o cuidado como preocupação. Cuidado como, lembrando vocês que o Binswanger coloca, além do cuidado, tá? Ele vai colocar o amor, tá? Como definição fundamental. Em Heidegger, então, a ocupação é o conceito que define o uso específico que o ser aí faz desses outros entes que vêm ao seu encontro. Os entes têm a possibilidade de estar aí disponíveis para o ser aí. E o ser aí se ocupa com eles, tá certo? Ele pode decidir como utensílio, ou seja, como algo que entra na própria dinâmica do ser aí de estabelecer relação, tá certo? E se coloca nessa determinada ocupação, determinado fazer, determinada relação. Ou seja, além do cuidado como ocupação, você vai ter o cuidado como preocupação, que é o estar com os outros enquanto coexistência que comparece no mundo. Tá? O cuidado, então, não é um relacionamento isolado. É um relacionamento em que implica, tá certo? E que se responsabiliza, que se torna responsável, de certa forma, por se colocar no outro nesse processo. Tá? Por isso que ele coloca aqui responsável pelos outros e responsável pelo aparecimento do ser, de certa forma. Tá? Então o homem é o pastor do ser. Não vamos entrar muito em detalhe, mas essa ideia da pré-ocupação, tá certo? Onde a gente traz as coisas ou o mundo em cima da nossa vinculação. Tá? Voltando então, além dessa noção do cuidado para Binswanger, que fundamenta a partir de Heidegger, ele vai colocar também como fundamento da Zion o amor. Tá certo? E ele não coloca o amor apenas como cuidado inquietante, como base, como Heidegger. Para Binswanger, então, condição fundamental de existir no mundo é o amor. E as conotações vão colocar tais. Tá certo? A primeira é Wright, literalmente o nós como alteridade. O nós significa o quê? Um eu que vê o outro diferente de si. Um eu e um tu. Tá certo? Que se coloca, então, na dualidade, nessa fusão que o eu e o tu, sem perder sua individualidade, faz o nós. E o segundo, literalmente, o amor, o pátria. Tá? O sentir-se em casa. Tá? Ou seja, esse nós, literalmente, dá uma continência, dá um apoio, dá um encontro, dá um familiar, dá uma proteção. Tá certo? Então esse amor implica tanto no encontro como no compartilhar, na continência, na proteção de um nós, tá certo? E por último, se vocês quiserem ampliar ainda um pouco mais do que seria a antropologia filosófica, tá? Ela se estuda com questões existenciais e metafísicas, tá certo? E que se coloca basicamente a partir de Kant e tenta colocar o que o ser humano pode conhecer, o que eu devo fazer, o que eu posso esperar, o que é o ser humano. A antropologia fenomenológica busca essas questões traduzidas na própria existência humana. Eu acho que assim termina. E nossa próxima aula, então, trabalha essa segunda parte com questões de psicoterapia existencial. Tá certo? Então assim a gente termina a aula.